Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira. Já segue o perfil no Instagram, @podcast.âncoradecarreira, para ver os temas dos episódios já publicados. Nossas conversas são atemporais, portanto, sempre é tempo de fruir das experiências trocadas por aqui. E o Insta é também um canal de conversa comigo. Por ali vamos colhendo temas, reunindo histórias que em algum momento se conectam. E esse episódio que publicamos no final de agosto de 2024 nos coloca muito próximas das eleições municipais deste ano. Então, considerei pertinente conversarmos sobre como anda a representação feminina na política brasileira e que neste tempo de conversa, você que escuta possa aí pensar consigo como se posiciona, que conceitos e preconceitos talvez possua em relação à representação que temos e vá refletindo conosco o que ainda precisamos. Qual seria o perfil pelo qual eu me sentiria representada? Porque a gente sabe que não é algo automático, basta ser mulher para me representar. Não é assim. As mulheres têm muitas experiências comuns, a entrada delas nas câmaras e parlamentos foram importantes, inclusive para se ampliar a participação feminina no mercado de trabalho, pensando em licença maternidade, em acesso à creche, em segurança nas comunidades, mas existem diferentes ideologias, convicções quanto ao próprio papel ou papéis da mulher na sociedade. Então, mesmo que a gente decida escolher uma mulher para eleger, que mulher é essa? E isso é muito particular. Então, aqui falaremos de participação política pelo viés do acesso. O que ainda é gargalo aos espaços e qual é o cenário atual da representação feminina? E a nossa convidada para essa conversa é a desembargadora eleitoral Patrícia Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ela que é vice-presidente do Comitê de Enfrentamento à Fraude à Cota de Gênero e ouvidora especializada em gênero, raça e diversidades. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Sabrina. Obrigada pelo convite para participar desse espaço de informação. Doutora Patrícia Oliveira, quanto tempo de TRE e como é que foi a sua jornada? Aqui que a gente trabalha com carreiras, antes de entrarmos no assunto em si. Como é que foi essa jornada até chegar ao eleitoral? Bom, eu me formei em agosto de 1995, então eu tenho uma trajetória profissional como advogada aí de 29 anos de carreira. Te confesso que eu não pensava em chegar ao tribunal, mas tinha um anseio pela magistratura. Então, ao longo da minha caminhada, eu fiz alguns cursos e fiz a Escola da Júris em 2017. Depois da graduação, sempre fui me aperfeiçoando, sempre fui me especializando anualmente, sempre fazendo algum curso, sempre buscando o crescimento profissional e também acadêmico. Então, inicialmente, depois de vários cursos e também nessa trajetória profissional, eu ingressei no mestrado em 2020 e aí comecei a participar de algumas listas no tribunal. Até um colega que me avisou, eu nunca tinha participado de nenhuma. E acabei participando de 4 listas, que a gente chama, né? Porque para tu chegares a este cargo de desembargadora pela classe de jurista, de advogado, são três etapas. Então, a primeira é uma escolha através de uma lista sêxtupla, né? Um edital que sai, que é publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, participei e aí entrei na lista sêxtupla, né? São 6 nomes que são escolhidos entre os melhores de todos os candidatos que levaram toda a sua documentação e currículo. E depois, posteriormente, então, desses 6 nomes é escolhida a lista tríplice pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, e aí vai para Brasília e o presidente da República que escolhe o melhor. Estou no ano de 2022, final de 2022, eu fui nomeada para ser desembargadora substituta e eu estava numa outra lista também, concomitante para desembargadora titular. Então, eu fui empossada em janeiro de 2023 como desembargadora substituta e em maio de 2023 eu já
assumi a titularidade como desembargadora titular no Tribunal Regional Eleitoral. Então foi assim uma alegria muito grande. Eu até não estava esperando por isso, mas é aquilo, tudo é uma construção ao longo da carreira. E aí fui nomeada e agraciada e estou lá no tribunal agora, exercendo também a função de ouvidora e também de vice-presidente do comitê. Então, são atribuições juntamente com a jurisdição. Bom, e aí falamos da sua jornada até o Tribunal Regional Eleitoral, mas especificamente nesses cargos de vice-presidente do Comitê de Enfrentamento e Combate à Fraude e à Cota de Gênero e como ouvidora especializada em gênero, de raça e diversidades. Como é que foi feito esse caminho? Porque acabou estando, então, hoje neste local também, que é importante enquanto representação. Bom, eu, quando assumi o tribunal, inicialmente, como eu falei, como substituta, depois de 3 meses assumi a titularidade. E aí, na época, isso em 2023, perdoe, a desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeco Biak era a presidente do tribunal e me fez o convite, no entendimento de que eu seria a pessoa mais apropriada para assumir a ouvidoria especializada em gênero, raça e diversidades, porque eu trabalho com a pauta racial. Eu lá na OAB já fui vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial e já faz algum tempo que eu sou coordenadora do GT Antirracismo. Então eu trabalho com a inclusão, trabalho com as minorias. No mestrado, fiz a minha dissertação de mestrado voltada para a educação jurídica antirracista. Agora estou no doutorado, seguindo com a pesquisa. Então, por conta disso, a desembargadora Vanderlei me fez o convite, o que prontamente eu aceitei, porque é algo que eu gosto muito. Trabalhar com mulheres, trabalhar com a inclusão e com a pauta racial. Posteriormente, este ano, com a troca da presidência, assumi o desembargador Voltaire e no dia da posse ele fez uma promessa de que instalaria no Tribunal Regional Eleitoral o Comitê de Enfrentamento e Combate à Fraude e à Cota de Gênero. Então, na presidência do comitê foi nomeada a desembargadora Vanderlei. Ela retornou daí, saiu da presidência do tribunal, mas agora ela é a presidente do comitê. E ambos os presidentes, o desembargador Voltaire e a desembargadora Vanderlei, me convidaram então para ser vice-presidente do comitê e dar seguimento a este trabalho. Então, são 2 atribuições, 2 cargos que andam em conjunto com a jurisdição. Foi desta forma, então, que dialogam com a tua formação, e que bom ter alguém tão preparado nesses locais. Eu pergunto porque aqui no Âncora de Carreira a gente gosta de acompanhar os processos, entender quem fala conosco, porque cada história é muito peculiar, uma mesma formação gera carreiras muito diferentes, então a gente aproveita nessa apresentação das entrevistadas para conhecer também um tanto desses processos. E aí, entrando no assunto... certeza. E aí, trazendo alguns dados, né? O Brasil tem, pelo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar em 2024. 52% desse eleitorado é composto por mulheres. Então, nós somos a maioria do eleitorado. Isso falando de Brasil. No Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos quase 53% do eleitorado. Mas aí a gente começa a ver outros recortes, né? Aqui no estado, em apenas 1,6% das câmaras se teve maioria feminina, ou seja, 8 câmaras municipais em 497 municípios. E aqui em Porto Alegre, de onde nós gravamos, somos 55% do eleitorado. Então, começo lhe pedindo esse olhar, assim, né? O que se tem hoje de incentivo para que as mulheres se encorajem a se candidatar? E o que atrapalha, talvez, ainda tem de desvios, não em vão se tem um comitê de enfrentamento à fraude? Sim. Trazendo aqui alguns números também, aumentando um pouquinho a tua pesquisa, a capital ela terá 602.530 eleitoras do gênero feminino e 494.081 eleitores do gênero masculino. Porto Alegre, então, é um município gaúcho com a maior proporção de mulheres entre os moradores. Então, o voto feminino ele corresponde a 52,5%. Estes percentuais
tá, que nos são apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral, não quer dizer que haverá uma representatividade. Lá no tribunal nós temos visto ainda que existe muita subrepresentação, principalmente quando visualizamos que existem as candidatas fictícias, as chamadas laranjas. Portanto, é muito importante, Sabrina, e é fundamental que as mulheres que se candidatam a cargos eletivos, elas façam por convicção com o real propósito de exercerem o seu mandato caso elas sejam eleitas. E as eleitoras votem também de uma forma muito consciente, buscando de fato a representação. E aí, falando no que nos impede, o que nós temos, né, de mecanismos, nós temos de mecanismo a obrigatoriedade das cotas de 30% para candidatas, né, femininas. Nós temos os repasses de campanha, né, falando de verbas políticas, né, para estas mulheres, e que muitas vezes não são respeitadas. E aí a outra pergunta, o que impede, o que atrasa, o que impede e atrasa justamente é esta violência política. É a violência política das candidaturas fictícias, que elas são ilegais, elas são antiéticas e elas contribuem para que continue a perpetuação da desigualdade de gênero na política. Até esclarecendo para quem nos ouve quando a gente fala das cotas, que é sempre um assunto polêmico, né? Quando se fala em cota racial ou cota de gênero, que aqui as cotas são para as candidaturas, né? Não existe hoje uma exigência e uma determinação de que as mulheres preencham 30% das vagas em si. Existe as cotas das candidaturas. 30% das candidaturas dentro dos partidos, enfim, das confederações, precisam ser de mulheres. E é essas cotas que hoje vêm sofrendo alguns dribles, né? Às vezes vem até o incentivo financeiro e eles acabam sendo repartidos, reconduzidos para outras candidaturas. O que até tivemos recentemente no Congresso, a anistia de multas que eram exatamente relacionadas a isso, né? Exatamente. Isso é uma forma de violência. E estas formas de violência é que acabam tendo o impedimento porque muitas mulheres não conseguem obter o êxito também. Então, existem várias formas, eu vou citar algumas aqui para nós podermos desenvolver esse assunto. Nós temos uma violência simbólica, que são piadas, comentários, imagens que diminuem as mulheres e reforçam a ideia de que a política ela é um espaço exclusivamente masculino. Não dão espaço para elas falarem palanque em espaços públicos, isto é uma violência. Tem tipo de comentários, lugar de mulher é em casa, política é um ambiente muito sujo para as mulheres. Temos a violência psicológica que inclui a intimidação, ameaças, difamação, atribuindo à mulher coisas ofensivas em relação à sua reputação, à sua honra. Tem até ameaças, a gente sabe disso. Violência física, agressão física, assédio sexual, incluindo até contatos físicos. Agora, há pouco tempo, eu recebi na ouvidoria também um relato de uma candidata a vereadora que nas redes sociais ela recebeu uma agressão, sofreu um abuso sexual. Então, aí nós damos o encaminhamento pela ouvidoria, primeiro a um acolhimento, uma conversa com esta mulher e um encorajamento para que ela persista, para que ela continue no propósito dela, porque isso desestimula uma pessoa. Eu ouvindo me senti agredida, imagina a pessoa que foi agredida mesmo. Tem a violência econômica, que é isso que tu falaste, que é dificultar o acesso a financiamentos para campanha, boicotar o trabalho de uma mulher, controlar a gestão dos recursos que muitas vezes não são repassados para elas. Muitas vezes são partilhados e muitas vezes nem são repassados. Tem também a violência institucional, que causam constrangimento e provocam também uma humilhação, desqualificação da pessoa, uma falta de transparência, o tempo de TV que é suprimido. Isto tudo acaba afetando com que elas consigam participar de uma eleição, de um pleito eleitoral com equidade.
E aí eu queria também lhe ouvir a respeito do que sente, né? Além da sua formação, da presença dentro do tribunal, certamente participou de inúmeras discussões a respeito da presença das mulheres nesses lugares. Não só nos cargos eletivos, mas em outros cargos, né? Que ainda buscamos representação. Mas quando Uhum. falaste da violência simbólica, me recordei de um episódio recente em rede social, de um trecho de um podcast gravado por jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, no portal do GZH, em que a discussão era exatamente a cota das mulheres, né? A existência de cotas e essa discussão de representação, da pouca representatividade nas câmaras municipais, no caso aqui do Rio Grande do Sul. E o comentário de várias mulheres nesse vídeo era sobre o cabelo da apresentadora, que não estava bem penteada, que saiu de casa sem se pentear. E isso é extremamente frustrante, né? Porque o tema que estavam ali falando era de uma representação política. E dentro disso, claro, que bom que teve um debate, porque outras mulheres vieram em defesa, e em defesa de que se prestasse atenção no conteúdo que ali estava sendo colocado. Até lembrando que muitas vezes, para as mulheres darem conta de estarem num podcast, saem realmente correndo, né? Lidando com Uhum. tudo isso, com todos os seus papéis de filho, de trabalhadora e ali de âncora de um podcast. E também comentários dos homens que entravam, não, mas é que é natural, porque os homens, de fato, têm mais aptidão para a política. E outros comentários assim. Então, aquele foi um episódio, assim, frustrante e que dá uma noção de quanto se tem de caminhada ainda em termos das mulheres se encorajarem diante de todas essas violências que a senhora já destacou, mas também do eleitorado olhar de outra forma para as suas representantes, não? Sim. Na verdade, assim, ó, o que tem que acontecer, tá? Pelo que tu estás me falando aqui, assim, é que tem que ter um fortalecimento da participação dessas mulheres na política. Tem que ter uma promoção de participação, um fortalecimento da rede de apoio entre as candidatas. Tem que existir uma sororidade entre as mulheres, isso é muito importante. Porque a violência, a discriminação, a exclusão, ela já é forte. Nós vivemos numa sociedade que ainda existe um patriarcado, que ainda existe essa discriminação. Então tem que ter esse fortalecimento para uma promoção maior, para que haja o aumento da representatividade feminina nas instituições políticas e nos espaços de poder, que é sobre isso que nós estamos falando. E isso é uma questão cultural. Nós vemos que é uma questão cultural. Precisamos de ações de educação política, de conscientização sobre a importância da mulher. Olha que tu me falaste, estava falando sobre cabelo em algo que era muito importante ali, o debate sobre outra questão. Isso entra dentro daquela violência que eu falei, simbólica, que o lugar da mulher, então, é em outro lugar. Eu fico pensando também, em termos de quanto ainda temos que caminhar, né? É relativamente recente a participação da mulher na política partidária. Até 1932, Isso. ontem, as mulheres não votavam, nem eram votadas no Brasil. Exatamente. Então, quero crer que também é um caminho de exercício, né, de nós confiarmos que sim, as mulheres dão conta desse papel. E eu coloco assim, vou colocar de um testemunho muito particular. Eu, enquanto jovem jornalista, tinha lá meus 20 e poucos anos, e acompanhava a representação das mulheres no parlamento, no Congresso, e volta e meia tinha alguma pauta que se relacionava à creche, à licença maternidade, eu ainda não tinha filhos, e eu falava de um jeito diminuindo mesmo essa atuação, porque eu disse, por que as mulheres só fazem pauta mulherzinha, né? Quando eu tive filho, e daí que eu fui ver a relevância de uma licença maternidade, que na minha primeira filha eram só 4 meses, na minha segunda filha já se tinha uma possibilidade da empresa aderir e ter a opção por 6 meses. E as discussões sobre espaço de creche, eu me dei conta, não, se não tivermos mulheres no parlamento, esses assuntos sequer são olhados. Então, eu reconheço que houve um aprendizado pela minha própria necessidade de representação nesses lugares, né? Sim. Na verdade, tu trouxeste aqui algo muito relevante, muito importante, porque são 92 anos.
Os tribunais regionais, eles foram criados em 24 de fevereiro de 1932. E lá naquela época foi editado um código provisório. O voto feminino somente ocorreu após muita pressão feita em anos anteriores pelas feministas brasileiras que participaram do movimento sufragista. Mas neste período, o sufrágio ele não alcançou todas as categorias. Ele não alcançou as mulheres pobres e nem as analfabetas. A primeira mulher a votar e ser votada em 1932 foi uma médica paulista. E mesmo assim, esta mulher precisou da permissão de um homem, do seu marido. E nós estamos falando aqui em 92 anos, que é a idade da nossa avó, da nossa bisavó, então é muito recente. Em 1934 é que houve então a permissão para as mulheres votarem sem a interferência masculina, sem precisarem dessa anuência de um homem. E aí, naquela época, ainda era facultativo e passou a ser obrigatório em 1946. E aí, pasmem, somente em 1985 é que houve um sufrágio que teve a inclusão das mulheres analfabetas em poderem votar. Estamos falando em 1985. Então, olha a luta que foi para que nós chegássemos até aqui. E é por isso que a importância de nós estarmos em lugares de representatividade, votarmos com consciência e estarmos ali participando também de uma forma com representatividade, Sabrina. Porque é uma luta muito grande, gente. E outra coisa que é muito importante, em 2009 é que houve a obrigatoriedade do cumprimento dessas cotas que nós estamos falando, que muita gente é necessária. Eu digo que é necessária. As cotas elas ainda são necessárias, porque elas não estava sendo cumprido. Então são políticas afirmativas que foram instituídas para garantir que as vozes das minorias sejam ouvidas e que a democracia realmente seja representativa. Embora venha crescendo, tá? Nós ainda temos o recorte racial, que é algo também que é uma violência. Porque apesar da gente ter uma representatividade hoje das mulheres negras na sociedade, que são 28%, entendeu? Ainda há uma baixíssima ocupação dessas mulheres no cargo de poder. Em cargos de poder, no caso. Então, é um cenário político que os números apresentam que entre as eleições de 2016 e 2020 teve uma melhoria, fruto da luta das mulheres pretas articuladas em movimentos sociais. Mas ainda, apesar destes recentes avanços, os dados continuam alarmantes e precisam melhorar. E aí eu trago até alguns dados aqui para a gente conversar. Vereadoras, 64% de mulheres pretas eleitas em 2020, se comparado aos dados de 2016. Mas existe a subrepresentatividade ainda muito grande, porque mulheres pretas ocupam apenas 2,3% das cadeiras nas câmaras municipais. Isso é dado de Brasil, né? Sim, é dado de Brasil. Prefeitas, aumentos de 22% em 2020. No entanto, as mulheres pretas ainda representam apenas 1,6% nas prefeituras do país. Então, é uma desigualdade persistente. Por quê? Porque nós temos aqui ainda um racismo estrutural e institucional. Falo com a desembargadora eleitoral Patrícia Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que é tido como estado branco e se autodesigna parda. Sentiu em algum momento da sua carreira, e isso talvez tenha influenciado essa jornada em relação às diversidades, às minorias, ou não? Olha, eu posso dizer que eu, por ser uma categoria, eu sou negra, na verdade me titulo negra, uma mulher parda, né? Mulher negra, parda, eu tenho alguns privilégios da branquitude pela cor da pele mais clara. Eu só comecei a entender isso quando eu comecei a entrar para dentro do movimento negro, comecei a estudar e comecei a conversar com outras colegas
que têm a pele mais escura, e o que elas passaram e passam muitas vezes até dentro do próprio Poder Judiciário. Mas isso fez com que eu quisesse muito trabalhar em prol da raça. Porque eu estando hoje, eu me sinto numa obrigação hoje, estando num espaço de poder e de representatividade, e não calar. Porque isso faz parte da democracia. Nós precisamos ter mais pessoas. O que me motivou muito também foi assim, entrar dentro de um fórum e nós vermos muito poucos juízes e juízas negras. No Tribunal de Justiça tivemos agora a nossa querida desembargadora, a desembargadora Iris, que foi a primeira mulher negra presidente de um Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Numa academia, eu estar lá na academia, fazer o levantamento, 7 mestrandos, alunos negros, num universo gigante, doutorado muito poucos, escolas particulares muito poucos. Se nós somos uma metade de uma população, onde é que essas pessoas estão nos espaços de poder? Então isso é algo alarmante. E nós estamos no ano de 2024, tem muito para caminhar. Mas nós que estamos em espaço de poder, é obrigação nós levarmos isso e fazer esse trabalho de conscientização. São vários avanços necessários em diferentes camadas, né? Porque a gente está falando na questão do gênero. Bom, as mulheres são maioria. A representatividade nas câmaras, aqui porque estamos próximos das eleições municipais, mas enfim, todas as eleições, uma representação pequena dentro desses espaços político-partidários. Quando a gente fala da questão racial, a mesma coisa. Então existe uma massa da população que não está nos espaços de legislação e de fiscalização do executivo, que são as casas, né? Com as câmaras municipais, Câmara Federal, o Senado. Então tudo isso que ainda precisa desse espaço. Talvez aqui, mas por que falar disso num podcast que trata de empreendedorismo feminino e materno? Por aquele exemplo que eu já mencionei particular, é me dar conta de que alguma flexibilização em termos de legislação trabalhista, de tempo de licença maternidade ou de propiciar atendimento do poder público, da educação, que se possa deixar um filho, uma filha e que viabilize que essa mulher vá trabalhar, passa pela votação, né, nesses espaços, né, na Câmara Federal, principalmente quando se fala de Brasil, em determinadas decisões que dependem de nível federal, mas muitas questões locais nas câmaras de vereadores, de vereadoras. Né? Então, por isso, explicando e esclarecendo para quem costuma nos ouvir e não vê muito espaço de discussão de política nesse sentido. Que é por isso que essas coisas todas se cruzam. E um outro ponto é o fato de muitas vezes ainda se achar chato o termo feminista ou atuação feminista, e eu sempre prefiro colocar no plural, né? Feminismos, porque existem vários aspectos e várias intensidades dentro disso. Então, o feminismo aqui, falando enquanto equidade, porque eu não tenho esse perfil revolucionário, mas eu me beneficio de quem o teve. Então, por isso que eu sempre valorizo, né? Quem foi abrindo esses espaços que me permitem, agora chega outubro, poder fazer as minhas escolhas. Exatamente. Na verdade, agora há pouco tempo eu cheguei de Manaus, estávamos lá num congresso. Nós precisamos do público masculino. Nós não estamos aqui para concorrer. Perfeito. Nós estamos aqui para andar lado a lado. Quando nós buscamos essa representatividade, quando nós queremos estar nesses espaços de poder, quando tu fala assim, a mulher entende, tu passou a entender, né, o porquê que tem os anseios das mulheres, porque as mulheres sabem o que elas necessitam. Elas necessitam de uma escola, elas necessitam de uma creche. E aí, trazendo um pouquinho para dentro dos partidos, dar condições para que as mulheres consigam participar realmente. Promover ações políticas públicas que segurem o engajamento dessas mulheres dentro dos partidos. Essas ações podem se dar no campo prático, ou seja, nos espaços de campanha, ter lugares para as crianças brincarem em segurança, darem estrutura
Nós estávamos viajando em algum momento pelo interior e um parlamentar falou assim: mas as mulheres não querem se candidatar, mas elas têm condições, reuniões à noite. Mas o que tem reuniões à noite? Sim, tem muito. As mulheres que têm dupla jornada de trabalho, trabalham o dia inteiro. Chega em casa, busca seu filho na escola, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa. Quem não tem uma empregada precisa tem esses afazeres domésticos. Como é que ela vai para uma reunião no partido à noite? Não tem condições. Então tem que possibilitar para essas mulheres uma inserção. Dar o acolhimento devido para que elas realmente tenham condições de participar. Porque isso é também uma forma de exclusão se elas não têm esta estrutura dentro do partido. Porque a gente fala só de um lado, mas a gente tem que falar de dar condições para essas mulheres virem participar com efetividade. É engraçado que isso parece tão óbvio e como se demora a se instituir esse tipo de prática. Eu me recordei agora da Olimpíada de 2024, na França, em que foi a primeira Olimpíada que se deu espaço de amamentação para as atletas, que até então eram separadas dos seus filhos, né? Então, dessa vez se organizou em função de uma atleta francesa que puxou uma grande mobilização de outras atletas para que tivessem espaço de amamentação. Inclusive, foi uma medalhista, né? Então, chegou o resultado porque se viabilizou que ela estivesse ali amamentando o seu filho nesse momento. Como poderia ser óbvio, mas não, só em 2024 se criou uma estrutura para se ter as crianças junto das atletas que queriam seguir amamentando e estando junto dos seus filhos. E foi a primeira Olimpíada da equidade, se fez toda uma formatação para que se pudesse ter o mesmo número de homens e mulheres, sim, de uma forma ainda forçada, como a gente já falou das cotas aqui, ainda necessária, porque os estudos apontam que uma equidade espontânea, digamos assim, está para daqui a 5 séculos. Então, possivelmente, eu não verei isso de forma espontânea. Mas a gente vai vendo mecanismos que vão sendo convidativos. E esse foi o propósito, então, do podcast Âncora de Carreira desse episódio, que a gente pudesse chegar nas próximas eleições, seja essa de caráter municipal e as outras de nível nacional, com essa provocação de pensar em quem, de fato, representa o meu cotidiano. E aí, já chegando ao final aqui do nosso tempo, queria que aproveitasse, enfim, para algo que eu não tenha questionado, perguntado ou convidado a falar, que queira dizer às mulheres que nos escutam. Bom, eu entendo que precisa ter um fortalecimento da participação das mulheres na política. Aí eu vou falar algumas proposições, tá? Que eu acho que é super importante, tá? Criação de ambientes políticos mais seguros, que é o incentivo à participação delas em debates, em atividades políticas. O fortalecimento à rede de apoio entre as candidatas, compartilhando experiências e estratégias. Para o aumento da representatividade nas instituições políticas, né? A adoção dessas cotas de gênero, o combate à discriminação, coleta de dados sobre a violência contra as mulheres, a educação desde a infância. E aí eu vou compartilhar com vocês algo que eu achei extraordinário. Ensinar desde a infância sobre a importância da igualdade de direitos entre homens e mulheres, desconstruir estereótipos de gênero e promover o respeito à diversidade, conscientizar a sociedade sobre a importância do enfrentamento à violência. E aí, o ano passado, teve uma parceria da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, é isso que eu quero compartilhar também com vocês, juntamente com a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, junto com a Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Então, eles escolheram 2 escolas lá de Novo Hamburgo, e nas escolas, nesses colégios, a Escola Judiciária foi lá e deu aula para os estudantes sobre democracia, urnas, voto, eleições, e eles escolheram os seus vereadores mirins. Os próprios alunos, foi a coisa mais querida, sabe? Eles escolheram os seus candidatos e nós fomos, eu e a desembargadora Vanderlei, a juíza eleitoral lá de Novo Hamburgo, junto com outro juiz eleitoral, fomos entregar o certificado dos candidatos que venceram os vereadores mirim, e teve toda uma solenidade na Câmara de Vereadores. Sim. E por incrível que pareça, a maioria eram meninas as que ganharam, que foram votadas.
Exatamente. Então é isso que eu tô falando. Educação desde a infância. É o empoderamento feminino, sabe? Com certeza essas meninas vão... Existe uma situação muito promissora, porque elas já vêm de uma outra cultura. Porque nós temos aqui uma cultura ainda muito, muito, muito patriarcal, muito machista, sabe? Da nossa época. Então, realmente, é fundamental promover todas essas ações para segurar o engajamento dessas mulheres, Sabrina. Então, assim, me encaminhando também para o final, me despedindo, deixando aqui também, fora isso, todas essas proposições, tudo que foi falado agora, é importante o monitoramento constante, tá? Que as mulheres que sofrem de violência, que elas, ou até as que não sofrem, mas que fiquem monitorando as suas redes sociais, os canais de comunicação para identificar denúncias, notícias falsas e conteúdos discriminatórios, que cria ou divulgue conteúdo que combata esses estereótipos. A informação é muito importante, que também tenham participação com a mídia, com os veículos de comunicação. Vou deixar aqui também os canais aqui de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral. Podem entrar em contato conosco pelo comitê. O comitê ele tem aqui a função de fiscalizar, investigar, propor ações preventivas contra as fraudes da cota de gênero para manter a integridade do processo eleitoral e uma participação livre e consciente. E aí eu deixo aqui o e-mail que é a cota de gênero, tudo junto, @tre-rs.jus.br, e o telefone que é o WhatsApp 51 32 94 90 01. Então, as instituições, o Ministério Público Eleitoral também, elas têm funções de dar início aos processos criminais de violência política contra as mulheres. Então, fica aqui o apelo, fica aqui também o pedido para que toda a sociedade participe conosco nesta luta de combate. A luta pela igualdade racial e de gênero é um compromisso de todas e de todos. E, professora, eu quero aqui no que a gente chama de mentoria bibliográfica a sua dica de leitura para quem nos ouve. Eu vou deixar um livro que eu gosto bastante, que é do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Ele é um livro que ele traz muito didático, que traz conceitos muito importantes e que é para todos, sobre a pauta racial. Então, seria esta a minha dica. Muito obrigada, desembargadora eleitoral Patrícia Oliveira, que é aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, mas tenho certeza que quem nos ouve de fora do estado também compreende o contexto que mencionamos aqui. E para você que nos ouve mais uma vez, obrigada pela escuta até esse momento. E se fez sentido, se lembrou de alguém, compartilha o conteúdo. Até o próximo!